parece ser um fundo interessante também, porque está muito barato, não vai bater, tem alguma coisa, vamos dar uma olhada depois disso aqui, ó. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre os 10 fundos imobiliários mais recomendados pelos analistas para julho de 2025. Me diz aí, você gosta de fundo imobiliário? Você investe em fundo imobiliário? Tem algum fundo imobiliário na carteira? Coloca aí nos comentários. E antes da gente continuar, não se esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like muito louco e vamos lá para ver os 10 fundos imobiliários mais recomendados. Aqui eles vão falar então que está com problema de inflação elevada, com juros elevados, juros de 15% ao ano, e nesse cenário aqui, alguns fundos imobiliários eles tendem a pagar muito bem, que são os fundos de recebíveis, que são os famosos fundos de papel. Então, por exemplo, os fundos que são atrelados à inflação, como a inflação está alta, eles pagam mais. É lógico que não é imediatamente, mas no longo prazo eles vão começar a pagar mais por conta da inflação. Já os fundos que estão atrelados ao CDI ou a Selic, por conta dos juros altos, eles vão pagar mais também. Então, ou seja, é um cenário perfeito. Qualquer um dos dois, tanto os que estão atrelados à inflação quanto os que estão atrelados aos juros, tendem a pagar bem. Então a Money Times pegou 10 fundos imobiliários que foram os mais recomendados desse mês, com base em 11 casas de análise. Essas aqui são as casas de análise que fizeram essa seleção. Então a gente tem aqui Banco do Brasil Investimento, BTG Pactual, a Empírico, Genial, Itaú, Santander, XP, Rico, Terra, EQI e Monte Bravo. No final vou deixar a tabelinha com todos os fundos imobiliários que eles escolheram. Então tá aqui, ó. O primeiro é o KNCR11. O KNCR11 é um fundo de papel, ou seja, ele é um fundo de recebíveis imobiliários. Ele é da Quineia, que é ligada ao Itaú, e ele tem uma taxa média de retorno de CDI mais 2,22 por ano. Então vamos lá. Se o CDI está em torno de 15% ao ano, eu sei que não é 15, tá? Eu só estou colocando aqui para fazer conta. Mas os 2,28 são 17,28% ao ano, isentos de imposto de renda. Lembrando que esses 15% ao ano aqui da taxa Selic, depois você vai precisar ainda descontar o imposto de renda em cima desses 15%. Esses 17,28 aqui é livre de imposto de renda. Por isso que o pessoal tá felizinho da vida aqui. Até a XP aqui tem falado que esse praticamente é o momento dos fundos imobiliários de papel, por conta desse tipo de situação aqui, ó. Então assim, aqui no Clube FI, ele fala que é do segmento de recebíveis imobiliários, que está pagando um dividendo de 1,15% ao mês e nos últimos 12 meses 12,02%, só que ele tá um pouco mais caro do que eu gostaria de pagar. Ele já tá aqui 3% mais caro do que o que ele realmente vale. Tem uma liquidez muito boa, tem mais de 400 mil cotistas e representa quase 6% do IFIX. A gente percebe aqui que desde 2021 os dividendos do KNCR eles não são constantes, uma hora paga um valor, outra hora paga outro valor, tem hora que paga mais, tem hora que paga menos, mas nos últimos 12 meses ele valorizou quase 12%, mais os 12% de dividendo, e nesse mês aqui ele está subindo até agora 0,43%. Eu vou falar que eu não gosto muito de fundo imobiliário quando está acima do valor patrimonial, não. Normalmente eu não compro, mas essa aqui é a recomendação deles. Realmente paga muito bem, né? É lógico que existe um motivo para ele estar acima do seu valor. O BTG disse que o KNCR é um perfil high grade, ou seja, ele tem baixo risco e boa qualidade. Então tudo aquilo que tem baixo risco e boa qualidade, as pessoas querem, e se elas querem, quanto mais tem gente comprando, mais o valor do produto vai subindo. Oferta e demanda total. E para os fundos de tijolo, eles falam que o BTLG é o destaque. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de compra, mas eu gosto bastante também do BTLG. Então o BTLG, ele é o BTG Pactual Logista, ou seja, ele é do banco BTG, é da parte de logística. O dividendo dele está um pouco abaixo. Eu gosto de dividendo acima de 0,8, mas ele está um pouco mais barato do que ele vale. Ele está aqui com um desconto de 4%.
tem uma alavancagem razoável aqui, quase 10%, quase 400 cotistas, tem uma liquidez razoável. Então assim, alguns indicadores até são interessantes, mas o dividendo aqui tá pegando um pouquinho, para mim, tá? Lembrando que isso não é nenhuma recomendação. No último ano ele subiu bastante, por ser um fundo imobiliário ele já subiu 9%. Você percebe que os dividendos são mais constantes. Às vezes no fechamento do semestre ele paga alguma coisinha a mais, mas normalmente você percebe que ele é bem constante. Não é como nos Estados Unidos, mas você percebe também que com o passar do tempo, com o passar dos anos, ele vai meio que subindo o valor dos dividendos. Eu considero um bom fundo imobiliário, mas já está com o dividendo um pouco abaixo do que eu gosto para comprar. Essa aqui é a listinha que eles fizeram. Então tá aqui o BTLG, KNCR que a gente já viu. Agora a gente vai ver aqui, ó, KNSC. O KNSC também é um fundo de papel. Ele é um fundo de base 10, então tá aqui, ó, 8,89 o valor dele. Tem um dividendo um pouco mais baixo do que o KNCR, 1,01%, 12% nos últimos 12 meses. Tá um pouco mais barato do que o KNCR, mas ainda assim ele tá mais caro do que o valor patrimonial dele. Também é da Quineia, tem uma alavancagem baixa, tem uma quantidade de cotista razoável, até 215 mil, uma liquidez diária não é tão alta. Então tá aqui, ó, pagou 12,47% nos últimos 12 meses de dividendo, já valorizou no último ano 10%. Como o outro fundo da Quineia, você percebe que os dividendos não são constantes. É claro que um fundo de papel ele tem o problema da variação do CDI, da Selic, do IPCA, então conforme vai variando, o dividendo também vai variando. Diferente de um aluguel, por exemplo, que o aluguel é mais constante. O próximo aqui então é o BRCO11, é um fundo de tijolo, é um fundo de logística, teve 6 indicações, vamos dar uma olhada nele. Então tá aqui, ele é do segmento logístico, ele é um fundo com base 100, ou seja, as cotas vão girar em torno ali de R$100. O último dividendo deu 0,97% e nos últimos 12 meses 9,83%. Esses 97 aqui não vai bater, tem alguma coisa. Vamos dar uma olhada depois disso aqui, ó. Tá num valor interessante, tá com 9% de desconto em cima do seu valor patrimonial, tem uma alavancagem razoável, não tem muitos cotistas, são um pouco mais de 100 mil cotistas, tem uma liquidez diária de 3 milhões. Eu não gosto muito dessas taxas de administração acima de 1%, mas aí sou eu. Cada um é cada um. Nos últimos 12 meses ele subiu 5,79% e agora no mês ele está subindo aí 0,35%. Então tá aqui, ó, BRCO em junho, dia 13 de junho, ele pagou 0,87%. Bem diferente do que ele vai pagar agora em julho. Você percebe que isso aqui deu uma discrepância. A gente percebe aqui embaixo também, ó. Como todos os fundos de tijolo, você percebe que o dividendo é um pouco mais constante e normalmente subindo. Aqui em 2024 pagou como um reloginho, 2025 até agora também. Precisa entender o porquê que ele está com essa discrepância aqui, mas parece ser um bom fundo, paga bem e constante. O próximo fundo é o XPML11, ele também é um fundo de tijolo, também teve 6 indicações e ele é um fundo de shopping. Então tá aqui, ele é de tijolo, ele é um segmento de shopping, também é um fundo de base 100, ou seja, por volta de R$100 a cota dele. Pagou um dividendo interessante no último mês, 0,87, eu já compro assim, mas isso sou eu, não é nenhuma recomendação de compra. 10% nos últimos 12 meses e tá aqui com 10% de desconto. Tem uma alavancagem razoável. O gestor é a XP, tem uma ótima liquidez, tem mais de 11 milhões de liquidez diária, quase 600 mil cotistas e representa mais de 4% do IFIX. Você percebe que a taxa de administração dele já é bem mais baixa, ou abaixo de 1%, abaixo de 0,5% inclusive. Pegando aqui os dividendos dos últimos 5 anos, fica complicado falar porque nessa época aqui, ó, 2021, quem lembra o que estava acontecendo com os shoppings? Eles estavam fechados, lembra? Por causa daquele incidente lá de 2020 e tal, da gripe. Mas de lá para cá eles começaram a entregar dividendo e desde então tem sido um reloginho. O próximo é o TRXF11, ele não necessariamente é de tijolo, ele é um fundo híbrido, ele teve 5 indicações, então tá aqui, ó, ele é um fundo híbrido, é um fundo de base 100, tem pago um excelente dividendo, 1,5
5% praticamente esse mês e 13% no último ano. Tá praticamente no seu preço justo aqui. Tem uma alavancagem absurda, precisa entender isso aqui. Não tem muito cotista, tem menos de 200 mil cotistas. Tem uma liquidez diária razoável, acima de 6 milhões. Uma taxa de administração até ok aqui, abaixo de 1%. Então aqui ele pagou mais de 13% de dividendo nos últimos 12 meses e teve uma valorização de quase 8% nos últimos 12 meses. Precisa entender isso aqui, ele vai pagar quase 1,5% agora em julho, mas normalmente ele vai pagar 0,9%, que foi o pagamento de junho. Precisa entender o porquê desse absurdo aqui. A gente percebe aqui que ele deu uma despontada também. E aqui também lá atrás, em 2024, também ele fez isso. Pelo jeito, acho que é normal, no fechamento de semestre ele dá uma despontada. Tem um dividendo bem constante, que aí parece que a cada 6 meses ele dá uma gratificação. A gente percebe aqui, ó, 6 meses, daqui 6 meses. Precisa entender isso aqui, mas parece ser um fundo muito bom, com dividendo constante. Alguém aí tem TRXF11? Eu não tenho. É um bom fundo? Deixa aí nos comentários, vamos ver se a gente consegue bastante gente que tem esse fundo aqui para a gente poder estudar ele. RBRF11, um fundo de fundos, teve 5 indicações. Se eu não me engano, a taxa de administração dele é alta, mas vamos lá dar uma olhada. Então aqui ele é do segmento de fundos, é um fundo de base 10, custa R$ 7,27 cada cota dele, pagou um dividendo muito legal esse último mês e mais de 11% nos últimos 12 meses. Praticamente zero de alavancagem, tem uma quantidade de cotista baixa, até por isso que ele representa menos de 1% do IFIX, tem uma liquidez diária baixa também, mas está aqui ó, com 15% de desconto. Aqui a taxa de administração dele eu acho um pouquinho alta. Então ele pagou mais de 11% de dividendo nos últimos 12 meses e já teve uma valorização aí de mais de 9% esse ano. Um fundo interessante que tem mantido a média, tem pago os dividendos certinho, 2021, 2022, 2023... deu uma quedinha aqui, aí voltou a subir agora em 2025. Parece ser um fundo interessante também. PVBI11, um segmento de lajes comerciais, lajes corporativas, é um setor complicado. Muitos prédios estão vazios desde a época do C19. É um fundo de base 100, tá ali por volta de R$100 a sua cota. Praticamente não tem alavancagem, tem menos de 200 mil cotistas, uma liquidez diária até que bem razoável pelo tamanho dele. Pagou 0,65 de dividendo no último mês e 8,5 nos últimos 12 meses. É muito baixo, né? Tá aqui com 27% de desconto. Talvez esse desconto aqui seja por causa do dividendo. Então assim, um fundo com uma quantidade de desconto dessa aqui era para estar pagando um dividendo de pelo menos aí um 0,75, 0,8, porque tá muito barato. Deve ter alguma coisa errada aqui. Tem uma ótima taxa de administração, para mim, né, que gosto de taxa de administração abaixo de 1%. Então tá aqui, 8,5% de dividendo nos últimos 12 meses e se desvalorizou mais de 10% nos últimos 12 meses e caiu mais de 1% só esse mês. Caramba, hein? Então tá aqui, ó, ele tem pago até um dividendo bem constante, eu acho, ó, desde 2021, veio subindo, aí em 2024 começou a cair e agora em 2025 deu uma outra queda de dividendo. Precisa entender o motivo, lembrando que esses prédios de laje comercial, laje corporativa, eles têm um problema grave depois que começou o negócio de home office. Precisa dar uma estudada nesse setor aqui. MCCI 11 é um fundo de papel, teve 5 indicações dos 11 bancos. Vamos dar uma olhada nele. Então tá aqui, ó, segmento de recebíveis imobiliários, ou seja, um fundo de papel, um fundo de base 100, pagou 1% no último mês e veio pagando 11% nos últimos 12 meses. Tem uma alavancagem quase inexistente aqui, uma liquidez diária que não é muito alta não, beirando aí os 100 mil cotistas, representa 1% do IFIX. Eu acho até que representa bastante pela quantidade de cotista e pela liquidez dele, pelo valor patrimonial. Tá aqui, ó, com 6% de desconto. Tem uma taxa de administração que para mim eu já não gosto muito, acima de 1%, de 1% para cima. Então tá aqui, ó, ele pagou mais de 11% nos últimos 12 meses de dividendo. Já se valorizou nos últimos 12 meses 11%. Esse mês ele está caindo um pouquinho. Por ser um fundo de papel, ele tem pago um dividendo bem constante até, tá vendo? Não é aquela rabisqueira igual era no KNCR.
Aqui, ó, 2024 pagou um reloginho, agora 2025 também, mas essa taxa de administração aqui me mata, hein? LVBI 11, aqui eles colocaram como fundo de papel, mas esse fundo aqui não é de papel, esse fundo aqui é de tijolo, ele é um fundo logístico. Teve 5 indicações dos 11 bancos, vamos dar uma olhada nele lá? Então tá aqui, ó, VBI logístico, é do segmento logístico, fundo de base 10, base 100, desculpa, no último mês pagou 0,74 de dividendo, não é muito o que eu gosto, e nos últimos 12 meses 9,67. Tem uma alavancagem bem controlada, parece, uma liquidez diária baixa, por volta de 100 mil cotistas, 1% do IFIX ele representa, mas ele está aqui ó, com praticamente 20% de desconto, 19% de desconto. Precisa entender o porquê desse dividendo aqui, mesmo nesse preço está pagando tão pouco. A taxa de administração já é uma taxa interessante, já dá para conversar nisso aqui. Então tá aqui ó, 9,67 dividendo nos últimos 12 meses. Essa aqui eu gostei, ó. Ele não se valorizou nos últimos 12 meses. Será que ele está represado? Será que ele tem potencial ainda para subir? Ou por que ele não subiu? Ficou para trás? Ou tem alguma coisa errada nele? Escreve aqui nos comentários. Por que esse fundo aqui não subiu junto com os outros? Tem coisa errada nele? Então tá aqui, ó, o último rendimento no mês 6, 75 centavos, cotação base R$101, 0,74%. Próximo rendimento 75 centavos também, cotação base um pouco maior, então você percebe que o rendimento cai um pouquinho, né? Isso aqui para julho. Olha, os dividendos, você percebe que eles não são ruins, eles não são constantes, como é normal de um fundo logístico, mas 2021, 2022, 2023 foi subindo, agora 2024 começou a cair os dividendos, 2025 continua caindo. Será que é por isso que o preço também está caindo? Alguém tem LVBI aí na carteira? O que está acontecendo com o fundo, vocês sabem? Deixa aqui nos comentários, vamos fazer um estudo dele. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, a gente deu uma olhada aqui nas indicações de julho, nas recomendações dos 11 bancos e corretoras. Alguns fundos imobiliários realmente estão em bom momento de compra. Eu não gosto muito de comprar fundo assim que já passou do seu valor justo, no caso desse KNCE. Eu sei que ele é um fundo muito bom, eu sei disso, mas eventualmente acontece alguma coisa e todos os fundos acabam caindo do seu preço justo para baixo. Então eu espero esses momentos para comprar. Mas não tem como negar que ele é um ótimo, um excelente fundo. Gostei desse fundo aqui. Não é de papel, ele é logístico. Vou dar uma olhada nele, vou ver o que está acontecendo com ele. No demais é isso, não esquece pessoal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like generoso aí. E eu vou deixar essa tabelinha aqui para vocês no vídeo, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.